Oiê! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio falar sobre ter ou não ter o segundo, terceiro, quarto, quinto filho, né? Como é a decisão, como pensamos nisso, o que levamos como foi em pra consideração. gente. Como foi ter mais de um filho, essa decisão de ter mais de um filho. Exatamente. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Lá em casa, a gente já sabia que a gente teria mais de um filho. A gente queria 2, 3, a gente não conversava sobre. Mas no fundinho, assim, eu tinha uma queda por ter 3. Mas a gente falava de ter 2 filhos desde sempre. Desde namorados a gente falava de ter 2 filhos. Em casa também foi planejado porque os dois são de família grande e a gente queria irmão. A gente acha irmão, assim, a melhor coisa da vida. Ah, na minha casa também, desde o... E segundo o Felipe, eu sempre falei que nós teríamos 2, mas na verdade, na minha lembrança, eu sempre falei que nós teríamos 3. Mas ele jura que eu sempre falei que eram 2, que eu enganei ele. Na minha loucura, meu número perfeito sempre foi 4. Não, eu acho loucura. Mas hoje eu acho loucura. Eu já acho too much. Não, 4 também não quero não. Já deu. Já deu. Esse final de semana a Bruna veio falar assim, mamãe, você podia ter mais um filho. Pra gente ter 3 irmãs. É assim, fácil, tipo, A Lelê falou outro dia também, eu tenho uma irmã, agora eu queria um irmão. Então, olha, eu acho que uma coisa que sempre, pelo menos começaram a me questionar, e eu imagino que questionem as meninas também, é uma fala que me vem muito na cabeça, é assim, mas não tá na hora, quando você achou que era a hora de ter o segundo, quando você começou a planejar isso? E eu tenho uma coisa muito na minha cabeça, assim, muito nítida. Por mais planejamento que você faça, e é óbvio que tudo melhora se você tiver um planejamento, se você conseguir guardar dinheiro pra isso, porque a vida muda, né? O orçamento muda quando você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Na minha concepção, nunca chega a hora certa. Eu não sei se vocês pensam igual. Concordo. Mas quando você fica muito no racional, não, que hora que chegar a hora certa, a hora que chegar, parece que essa hora não chega. Porque quando você tem um dinheiro, você não tá no timing certo, porque, sei lá, você queria viajar, você ainda não viajou, ou porque você tá na carreira e agora não é hora pra carreira. Então, isso eu falo pras minhas amigas, assim, ok, faça o planejamento, mas esqueça um pouco o racional. Se você for esperar, mas eu acho que o gatilho da decisão, assim, o ponto mais alto da decisão pra mim é a vontade interna. Eu acho que tem que vir aquela coisa que não é racional. E às vezes a gente não tá nem preparado financeiramente. Sim. Exato. Mas dá-se um jeito, eu acho. Dá. E sabe o que eu acho também? Que essa decisão, assim, de nossa, hora certa, pra mim é muito mais quando você não tem filhos pra ter o primeiro do que depois pra ter mais, assim. Eu acho que você já tá meio inserido naquele contexto. É uma grande mudança de nada pra um. Depois eu acho que já, assim, ainda que mude, não muda a sua vida inteira. Chega no segundo, chega no terceiro. Mas você já tá inserido naquele contexto. A não ser que você escolha uma diferença gigante. Isso, aí você recomeça perde, do zero. É verdade. Né? Seu filho já tá independente, já toma banho sozinho, já come sozinho, tá? Exatamente. Aí é diferente. Isso era outra coisa, outro ponto que a gente ia abordar. Sobre a diferença de idade. Lá em casa era a escadinha. A minha irmã, 2 anos, mas na verdade 1 ano e meio e 2,5 pra de baixo. Mas ficava 2, 2, 2 no final do ano de diferença. Então eu também já tinha essa vontade de ter filhos entre 2 e 3 anos de diferença. E eu nunca me imaginei assim, com um filho de 5, 6 e grávida do ano segundo. Menorzinha. E você também? Na minha casa a diferença é bem grande. Eu tenho 8 anos pro meu irmão mais velho e 5 pro meu irmão do meio. E, assim, por exemplo, pro meu irmão mais velho, a gente não cresceu junto, né? Eu nasci, ele tinha 8 anos, eu tinha 2, ele tinha 10. É uma coisa gritante. Né? A gente foi se nivelar e, assim, conviver tranquilamente. Não tranquilamente, quero dizer, de igual para igual, adulto já, né? Sim. Eram fases muito distintas. Então, assim, eu acho que a gente tinha essa vontade de ter mais próximo. E eu acho que as duas decisões tem o lado bom e tem o lado ruim, assim, o ônus, né? Não é ruim, mas eu prefiro o mais próximo. Eu confesso que da minha diferença para os meus irmãos, são 5 anos para um e 7 anos para outro, então eu acho uma diferença gritante. Eu lembro do nascimento do meu irmão, eu tinha 5 anos, e aí junto com isso, foi o que você falou, são fases diferentes. Eu ainda tive uma boa relação com meu irmão, mas são fases diferentes.
E o meu sonho sempre foi ter, tipo, seguido. Tipo, engravidar no tal do regime, entendeu? No resguardo. Tanto que com 6 meses... Acho que eu me veria louca. Não, com 6 meses eu já tava assim, surtada, pelo amor de Deus. Eu não menstruava, eu não Eu acho que se fosse assim, é melhor ter gêmeos. Porque daí vai literalmente mas quando você não tem a opção de ter gêmeos, entendeu? Você vai ali, liberou, vamos lá, vamos começar a tentar de novo. E eu tentei, né? Corajosa. Com 6 meses eu falei pro Felipe que eu queria muito, com 8 meses ele me achou ainda maluca, com 1 ano eu falei, não, meu filho, não dá mais. Tipo, ou a gente tem agora, foi ou já vai ficar velho demais. Foi quando eu fui pro médico tentar tomar remédio pra ver se eu menstruava, porque eu parei de menstruar. Eu fui menstruar só depois que eu terminei, parei com a amamentação. Pô, mas foi até 1 ano e meio. É, bastante. Nem todo mundo, né? Às vezes a pesa amamenta e não fica já, assim. exatamente. Então era meu sonho ter tipo gêmeos mesmo, seguidinho, né? Me realizei com o carrinho de gêmeos, gente. Que eu não uso, mas eu comprei. Eu tinha uma amiga que ela falava que ela ia ter só com 5 anos. Ela achava o ideal, assim, porque ela era muito mãezona, assim, de se doar por inteiro. Se doar, assim. de participar daquela coisa da primeira infância, da escola, de tudo. Então ela falava que ela tinha que passar por isso com a filha, pra poder se dedicar nesse momento de aprender a andar, falar, começar a escola, né? E aí com 5 anos ela teve a segunda, que ela achava importante. Mas você sabe que eu acho que são mudanças da nossa vida, porque hoje eu ainda falo que eu me sinto realizada com os meninos, mas eu ainda gostaria de ter mais um. Não sei se eu vou ter, mas eu gostaria. E hoje eu já não me vejo, por exemplo, tendo amanhã. Eu já, inclusive, falo isso com o Felipe. Eu falo, Fê, a gente não vai decidir isso agora, a gente pode esperar até 5 anos. E pra mim, essa decisão de ter ou não vai se dar mais com próximo. 5 anos. Eu acho que vai ser, eu vou esperar, assim, o meu time. Pra quem não sabe, eu fiz fertilização in vitro, eu tenho um período pra poder deixar esses óvulos congelados, que é de no máximo 5 anos. E eu acho que eu vou chegar assim no limite. Não, Sei. agora ou você decide, ou vai ou não você... dá mais. Exato. Entendi. Mas hoje eu já não teria, porque daí eu já me vejo meio louca. Tipo, com o bebezinho, com o Rafael e com o Gabriel. O Gabriel dá muito trabalho ainda. É difícil. Por mais que é uma idade ainda que é dependente já, ainda emocionalmente é muito dependente, né? A gente fica ali, como é que tá lidando com a chegada do irmão. E o nosso emocional, né? Você não ficou abalada emocionalmente? Eu fiquei abalada emocionalmente com a chegada pensando no primeiro, exato, com a chegada do segundo, né? Exato. Fiquei sim. E a Tá falou agora de realização e eu pensei uma coisa. Que eu nunca cogitei ter um filho só. Mas tanto eu quanto o Diogo, quando a gente teve a Lelê, a gente teve essa conversa assim de, nossa, agora eu entendo quem tem um filho só. Um filho preenche muito, completa. Por mais que a gente achasse que a gente teria outro, por dar assim, pela necessidade de dar um irmão pra ela, dela ter essa vivência que a gente teve. Mas por nós, a gente pensou, caraca, estamos realizados. Se parar por aqui, se não acontecer de vir outro filho. Então eu entendo hoje perfeitamente quem para no primeiro filho. E eu não entendi antes de ter a Acho Lelê. que são fases, né? São fases, não sei, eu passei por uma fase que eu olhava pro Gabriel e eu me questionava, eu falava, gente, eu também nunca imaginei ter um filho só. Mas eu olhava e falava, gente, eu não vou conseguir amar outra criança. Era nítido, eu pensava nisso. Não, mas isso é uma coisa que eu acho que acontece com todo mundo. Inclusive, eu não planejei a gravidez da Clara, eu arrisquei, eu falo que eu arrisquei. Porque no dia lá, na hora eu falei, ih, tá perigoso. Ah, mas vamos, vamos. É aquele bora, se der, tudo bem. E aí, quando eu me vi grávida, eu fiquei angustiada. Eu fiquei pensando em tudo que a Bruna ia perder. Porque eu já não podia mais ficar na banheira tomando banho com ela demorado, quente, sabe? As mínimas coisas da rotina do dia a dia, eu já via que ia mudar pra ela. E como foi com a chegada da Alice? Quando você se viu grávida da Alice? Não, eu ia falar isso pra vocês agora. Toda essa angústia de como que eu vou fazer com o meu primeiro filho, porque o segundo tá chegando, acaba. É diferente, é muito diferente. Então quando o terceiro chega, as duas já brincavam, as duas são amigas, as duas estavam juntas. Eu não tinha que tirar um neném do peito correndo e ir pra outra pra dar atenção. Então a demanda é muito diferente. Você não se cobra tanto, você não precisa estar ali toda hora, ou com um ou com o outro. Você se permite relaxar um pouco, sabe? Sim. Então eu acho que é muito mais leve. O terceiro é muito mais leve. É difícil 3 no zum da rotina, igual ontem eu tentando fazer lição com a Bruna, a Clara e a Alice brigando, que a Alice provocava a Clara. Então tem esse conflito de
É muita gente todos os dias, né? Assim, exato. É falação, Exato. é necessidade de um, de outro. Mas você não sente tanta cobrança de estar toda hora dando atenção pra alguém. A nossa cobrança com nós mesmas é diferente. Que eu acho que é o mais difícil. Pra mim foi o mais Porque difícil lidar com a minha autocobrança, assim. Não estou fazendo o suficiente pelo primeiro. Sim. Você E pode outra, até estar fazendo, né? Mas você se não você se tá sente... com o bebê, o seu filho tá sozinho. Exato, E no terceiro, seu filho não tá sozinho. Como você já tinha me dito isso, eu paro isso pro Felipe. Não, Felipe, a Aninha falou que é libertador ter o A gente terceiro. precisa. Nossa, é muito bom. Precisamos passar por essa experiência. É verdade. Uma questão importante que também todo mundo pergunta é sobre a parte financeira. Eu vou falar como foi em casa, tá? Vocês falam depois. Honestamente, a gente não teve uma parada assim pra estudar o financeiro do primeiro pro segundo. Foi meio tipo, já estamos no rolo, não vai mudar muita coisa, vai vir um pouquinho a mais, mas mais ou menos daquele jeito. Dá-se um jeito. A gente não fez assim uma grande Mas vocês reflexão. são organizados em relação às finanças. Tem essa diferença. Eles são muito bem planejadinhos. Né? E acho que tanto eu quanto o Diogo a gente faz muita questão de sempre gastar menos do que ganha. Assim, Isso não sempre acontece lá em casa. ser desse jeito. E aí Nem todo mundo. não teve esse momento. Sim. Ai, dá pra ser agora, não dá. Foi muito mais no nosso timing, nessa coisa da vontade, da diferença com a Lelê, do que a parte financeira em si. Lá em casa não teve planejamento nenhum, porque como eu dei essa arriscada, eu engravidei da Clara até no momento que eu não deveria, porque tava mudando um negócio na empresa, a gente tava sem um plano de saúde, sabe umas loucuras? Na hora que a gente se viu naquela situação, a gente falou, caraca, aqui... Não era o momento. Não, mas assim, enfim, teve um estressinho durante a gravidez, de será que vai dar tempo da cobertura do plano e etc. Ele falou, se não der, vai dar. Se não der jeito do plano, a gente vai dar um jeito. Exato. Teve esse momento que não era favorável dele na empresa, não era um momento favorável mesmo. Mas tudo aconteceu, tudo teve que dar certo, enfim. E não fizemos um grande planejamento. Com a Alice também não, muito menos, porque eu ia colocar o DIU. Aí eu fui na médica, ela pediu meus exames, todos, fiz 1000 exames. Quando eu fui marcar o retorno, ela tinha uma viagem. E aí eu fui nela. Aí ela demorou assim, muito, a médica demorou muito. Aí ela falou assim, então semana que vem você volta pra gente colocar o DIU. Na semana que vem, que era pra estar menstruada, eu não estava menstruada. Você fala engravidou, ela fez exame engravidou. Respira. Engravidei. Não, pior. Então, mas é porque eu tava fazendo também uma acupuntura com uma amiga e tal. Ela falou um dia, vou pegar esse ponto que mexe no sangue, faz sua anemia. Quem faz a acupuntura? Aproveita esse vídeo e compartilha. Ai, gente. Aí foi um susto, eu não queria fazer exame. Mas, enfim, o Breno me fez fazer, quase me amarrou assim no banheiro. Ai, xixi aqui. Porque eu não queria acreditar que eu tava. Eu realmente não tava preparada. Dessa vez eu não tava. Mas enfim, a gente se acostuma com a ideia rapidinho. É engraçado isso, né? Porque mesmo, por exemplo, a gente tá falando do segundo, mas o meu primeiro, Gabriel, não foi planejado. Eu engravidei no susto. E eu tanto foi no susto. Você já queria antes, né? Não, o Gabi foi planejado. É que eu engravidei antes do Gabi. Você falou de um jeito. Isso, verdade. O Gabi, ele foi planejado, mas eu engravidei antes do Gabi e perdi. E essa gravidez não foi planejada. E foi muito no susto. Mas virou a chavinha pra você. A ponto de eu falar assim, nossa, mas tipo, eu acabei de entrar na empresa que eu queria, eu tô fazendo o que eu gosto, como assim, vou engravidar agora? Tipo, fiquei assustada. E aí foi aí que virou a chave, quando eu perdi, eu falei, não, pelo amor de Deus, tipo, eu quero. Meu filho. E o meu segundo, não tenho nem como falar que não foi planejado, né? Na verdade, eu tive, depois do Gabriel, que eu já queria engravidar, foi quando eu falei que eu parei de amamentar, engravidei. E aí numa dessa eu perdi, comecei a perder, e aí a gente começou a planejar, porque eu fiz FIV, então não tinha nem como não planejar. Agora, se alguém perguntar assim, você planejou guardar dinheiro para a FIV, por exemplo? Não, porque eu também não imaginava que eu ia ter que fazer. Mas exigiu até um planejamento financeiro pra conseguir. Exato, até a gente conseguir fazer, porque leva um tempo entre fazer os exames, preparar o corpo, enfim, tem um timing correto. Até a gente conseguir fazer, isso. A gente priorizou, você tira dinheiro de um lado, tira do outro, o Deixa que não era de carro de casa. o que não era prioridade vira prioridade, Sim. tanto pra primeira quanto pra segunda, porque eu fiz 2 vezes. Então foi Mas sabe bem uma planejado. coisa, eu tenho uma impressão minha que essa coisa de tanto o planejamento financeiro é uma coisa da nossa geração.
Eu, pelo menos, vejo, Certeza. eu acho que os nossos pais, nossa, ia acontecendo, ia Mas vendo é o que porque fazer. eu acho que a gente é muito mais exigente em relação ao que, Sim. que eu quero proporcionar pro Sim, meu filho. a régua é muito mais alta, você já né? está no patamar, você não quer descer Quando esse eu era patamar. criança, imagina, eu não conhecia Disney, eu nunca tinha feito Não, viagem, sim, meus entendeu? irmãos estudaram em escola pública, na época do Collor pararam de estudar por algum períodozinho, porque simplesmente E, tipo, não tinha tudo dinheiro. bem. Era totalmente, não tinha essa Diferente. coisa, né, de fazer enxoval. Mas eu acho que é muito da nossa geração. E também a gente tá no mercado de trabalho, né? Então tem essa coisa de quando decidir parar, interromper a carreira, Exato, é. a gente contribuir na casa, no financeiro da De casa. uma modo geral, a mulher, sociedade mudou, né? É, Hoje em dia tem-se muito menos filhos do que antigamente. Antigamente a gente tinha muito mais filhos. A gente não, né? Nossos pais, avós, Mãe, enfim. vó. É. E tem uma questão motivacional, né? O que que levou, o que que leva você a ter 2, 3? Tem gente que sonha em ter 5, tem gente que sonha em ter... Esses dias eu vi a Elaine escrevendo lá, estou no 3º, mas não parei por aqui, ainda penso em ter mais 1 ou 2. Eu falei, oi? Ela acabou de parir, ela tá quase que no puerpério, entendeu? E aí o que eu sempre sonhei, eu venho de uma família de italianos, é uma família enorme, que se fala alto o dia inteiro, né? Um monte de gente sentado na mesa, e o meu sonho era isso, era ter a casa cheia, era ter uma convivência entre irmãos, que assim como a mãe ainda teve irmãos, sempre conviveu com o Fábio, né? Não, com os dois, né? Apesar de não ser exato. muito próximo. Eu não convivi com nenhum. Tanto pela idade, porque meus pais também eram separados e cada um foi para um canto. Mas eu queria dar isso pro Gabriel, né? Eu vi os meus primos brincando entre eles, irmãos, e eu ficava assim, tipo, ai, deve ser legal ter irmão. Então eu não tive isso. Então era meio que meu sonho poder oferecer isso e ter uma família grande. Sabe o que eu acho também? O filho único, às vezes, fica com uma responsabilidade muito grande nas costas dos pais, assim. Eu vejo minhas amigas que têm, fica uma coisa muito... Ai, É muita um peso energia, mesmo, não é? É muita energia que você investe numa criança só, né? Muita expectativa numa criança só. E eu acho que à medida que os pais vão envelhecendo, fica uma coisa assim bem... Também. E eu acho muito delicado até de ficar falando, mas muitas vezes eu acho uma criança filha única uma criança mais solitária, uma criança que... É que isso não necessariamente é regra, Não né? é. Por isso que é até difícil de falar, porque... Né, tem gente que pode se Mas ofender. é a sua percepção. Mas é a minha percepção, assim, por exemplo, num café da manhã no hotel, a gente tá, todo mundo ali, uma família que tá com uma criança, ou a criança tá com o tablet, brinquedinhos Que dela, isso? porque é ela e os brinquedos. Escorregou um porta-retrato lá em cima. Ah, desculpa, eu olhei, eu também assustei. Tem essa troca de duas crianças, mesmo É, que criança brigue, se gosta de alfineta. criança. E aí eu fico assim com dó, entre aspas. Porque eu sei o quanto as meninas trocam entre elas. Com briga, com E sabe o que brincadeira. eu acho? Por mais que você tenha amigos, né? A gente vai falar, o filho único pode ter muitos amigos, muitos primos. Ninguém tem a convivência de quem vive com o mesmo pai, com a mesma tá ali mãe, que tem a todos os mesma dias, criança. a mesma Parece casa. que você se entende com o olhar com aquela pessoa, assim, é uma coisa... Não, e você tem seu irmão pra reclamar da sua mãe, do seu pai, né? Eu acho que é diferente. uma coisa, é uma relação maravilhosa, assim. Eu acho que é uma coisa muito, muito Olha, demais. foi um susto a gravidez da Alice, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz. Porque eu era uma casa de 3 irmãs e o Breno de 3 irmãos. E eu amava ter 2 irmãs e ele 2 irmãos. Eu acho que a gente se completava ali, o trio. Então, depois que passou o susto, eu vibrava. Não só por ter a chance até de mudar, de tentar parto e etc, diferente. Mas porque eram os 3. Eu acho demais também. Você podia brigar com uma e ter a outra. É meio maluco. Uma das grandes questões também que as pessoas se questionam, não refletem sobre isso na hora de decidir sobre ter mais filhos, tá muito relacionada à casa que ela mora. Então, aos cômodos que ela tem, de repente só tem um quarto. E eu, honestamente, não vejo isso como um grande problema. A não ser que, de fato, você mora numa casa com um único cômodo e tem uns 5 filhos, isso pode ser um problema. Mas acho que tudo dá-se um jeito, dá pra dividir quarto, dá pra, enfim, dá um jeitinho. Eu falo por casa, eu falo lá pela minha casa. Eu quis montar um quarto da Clara, separado do da Bruna. Desmontei o quarto de visita, montei o berço porque eu queria ela no cantinho dela, com o mesmo direito que a Bruna teve, tipo assim. De ter o cantinho. Ela nunca dormiu no berço dela, dormia na minha cama. A gente mudou de casa, eu montei o quarto para as duas e montei só o da Alice.
Agora com 2 anos passou-se para o quarto das irmãs. Tem quarto e elas vago e elas dormem juntas. Exato. Né? Eu não fiz 2 quartos ao mesmo tempo, um com 2 camas, porque eu falei, não, um dia esse daqui vai Vai ter pra lá, quarto. vai ser bem certo. Então, Eu acho acho gostoso que também. desse Eu jeito. penso numa próxima casa de colocar as duas Na juntas mesma- também. Acho que é. deve ser tão gostoso. eu também acho. Eu acho que a única coisa de verdade que muda, e aí é uma questão de, tipo, lei, inclusive, é carro, gente. Carro não tem jeito. Você tem, tudo bem, 3 filhos, cabe no seu carro. Se você tiver mais um, já não cabe. Não, e mesmo 3 Aí não tem cadeirinhas. jeitinho. Do carro e das cadeiras. Isso, mas depende tô falando do carro. seu, por exemplo. Aí você é Aham, obrigado a dá trocar, um eu jeito. sou obrigada a trocar, entendeu? É. A única coisa prática ali, de fato, que você pode repensar, mas, pô, mas também mudar de carro não é grande. E outra coisa que eu esqueci de comentar, na parte do planejamento financeiro, às vezes a gente que não planejou, não pensa lá na frente, mas tem família que é tão planejada que assim, não, eu preciso esperar 5 anos, porque um vai sair da faculdade e eu vou começar a pagar a faculdade pro outro, né? E tem uma coisa lá na frente. A gente deu uma atropelada lá em casa e tipo, o Breno já falou, vai estudar federal. Estudem aí. Estudar ferrou, são 3 na faculdade. Aí elas resolvem que querem medicina. Isso, Estuda, filha. exatamente. Ah, mas Bom, é, mas é isso. é difícil quem pensa tão lá na frente assim, né? Não, mas tem jeito. Ah, mas acho que existe. Bom, se Até você essa não amiga pensa, que eu com nunca 5 pensei. anos, você não Lá na pensa, frente, não. deve ser muito raro. Eu? É um ato de raridade, gente. se ela não planejou Se isso, ela não planejou. Não, também Ela não sou fala tanto isso, assim. mas ela tem o dinheiro guardado, entendeu? Investe. eu acho que foi meu pai que falou uma vez de também esperar uma sair da faculdade, porque lá em casa, como era seguidinho, pesou. Então, assim, o ideal de um sair, o outro entrar e tal. Os mais velhos, eles vêm com o ideal, né? Porque eles, tipo, pisaram no negócio, fizeram um em cima do outro. Minha avó ia engravidando pra dieta mesmo de um mês, do tal do Nossa! porpélio, entendeu? É, as diferenças dos meus tios são, tipo, 9 meses, 1 ano. Caraca! E aí eles falam pra gente o que a gente, Esperar. na teoria, deveria fazer. A gente vai lá, Só que a gente às não vezes a gente aprende com os erros escuta, deles, não. às vezes a gente não escuta, exatamente. Faz outros. Quando eu contei que eu tava grávida da terceira, meu pai falou: você tá louca, minha filha? Ué, mas sou eu, quando eu falo pra minha mãe que eu quero, eu falo assim, mãe, eu tenho 2 guardadinhos, coitadinhos, eu deixar ela falar assim, filha, já tá bom, você já conseguiu o que você queria. Então. Eles pensam. É, mas é uma Mais coisa muito além. interna, né? É. Assim, essa coisa do parei ou não parei. É doido É. isso. E eu acho que independente da condição financeira, tem gente que precisa ter mais filhos, que quer ter mais filhos e que não liga, assim, de pagar uma escola particular, de ter uma coisa melhor, de fazer uma viagem internacional. E tem gente que sim, que faz questão disso, prefere ter uma vida Isso. mais confortável, com menos pessoas. É, são depende prioridades, da né? sua- Cada família tem É. as suas e vai Isso. tocando conforme Exato. funciona. Exato. A alegria de ter uma casa cheia não Não Ah, vai demais. É muito bom. exatamente. Eu acho que é isso. É isso. Né? A gente queria mais bater um papo, fazer uma reflexão mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente como que vocês decidiram ter o segundo, o terceiro, se você ainda quer ter mais um e o que tá pesando na sua decisão. E até a próxima. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Tchau, Tchau, tchau.